Comece a executar essa sacada simples e veja como as pessoas passam a te respeitar. A maioria das pessoas entra em um lugar sem ser notada. Sua presença é fraca, sua energia é facilmente esquecida. Elas se misturam ao fundo como sombras em meio ao barulho, quase não sendo registradas pelas pessoas ao redor. Elas falam, mas as palavras não têm peso. Elas agem, mas suas ações não causam impacto. Elas existem, mas não exercem comando. Por outro lado, existem aqueles que entram em um ambiente e tudo muda. Os olhares fixam neles, as conversas param, até quem não os conhece consegue sentir uma presença deles. É uma força não dita, uma presença magnética que exige atenção. Não é arrogância e nem agressividade, é apenas poder bruto e inegável. E qual é a diferença? A diferença é um movimento simples. Faça isso uma vez e veja como as pessoas te tratam de forma diferente para sempre. A sociedade respeita a força, não fraqueza. Ninguém respeita o fraco. A sociedade funciona em hierarquias silenciosas. A maioria das pessoas nem percebe que está sendo avaliado o tempo todo, sendo colocado em categorias invisíveis em questão de segundos. Isso acontece em reuniões de negócios, em ambientes sociais, em relacionamento, acontece em todo lugar. Você pode pensar que as pessoas julgam o que você diz, mas na verdade elas julgam como você diz. Como se move, como se porta. Se você fala rápido demais, hesita ou se esforça muito para impressionar, acabou. As pessoas no nível subconsciente passam a te classificar como alguém inferior. E uma vez que esse rótulo é colocado, é quase impossível mudar. Você perde antes mesmo de a conversa começar. É por isso que algumas pessoas conquistam respeito no instante em que entram em uma sala, enquanto outras lutam para ser notadas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o poder inexplorado do silêncio estratégico. Não é apenas falar menos ou fazer pausa dramática. Na verdade, é uma reprogramação da forma como as pessoas percebem o seu valor. Todo mundo já passou por aquela situação em que, por mais que a gente tente nos explicar ou tente se fazer notado, parece que as pessoas simplesmente não ligam muito para o que você fala. Por outro lado, quem domina a arte do silêncio no momento certo pode literalmente fazer uma sala inteira ficar em suspense, sem fazer nenhum esforço aparente. Agora que eu falei isso, talvez você já comece a se deparar com perguntas como: mas não preciso me expressar bem para ser respeitado? Será que esse silêncio não vai parecer arrogância ou insegurança? Será que isso funciona em todos os ambientes, como trabalho, faculdade, festas, família? Hoje nós vamos entrar na toca do coelho e vamos explorar cada uma dessas questões. Eu vou te mostrar histórias, referências clássicas, fundamentos psicológicos e até uma perspectiva bíblica que reforça o poder do silêncio como uma arma sutil de autoridade. Então, se você já se cansou de falar e não ser levado a sério, chegou a hora de reverter o jogo usando uma única e simples ferramenta. Porque o silêncio, algo tão simples, carrega tanta força ao ponto de redefinir hierarquias sociais. Logo no primeiro minuto de qualquer interação social, o seu valor é definido pelas pessoas ao seu redor. A forma como você fala, o seu tom de voz e, principalmente, o seu domínio no ritmo da conversa ditam a percepção de poder. Em Provérbios 17:28 há uma passagem interessante. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso mostra que o silêncio ele pode, inclusive, te levar aos olhos dos outros, mesmo sem você apresentar todos os seus argumentos. Você já reparou que, em uma sala de reunião, aquela pessoa que espera alguns segundos antes de se pronunciar acaba recebendo mais atenção? Pois é exatamente esse efeito que vamos analisar. Imagina um leão à espreita, silencioso, observando cada passo da presa. Ele não gasta energia rugindo a todo instante. Ele atua no momento exato. Esse comportamento silencioso ele cria tensão e instiga respeito. Da mesma forma nas interações sociais. O domínio do silêncio gera a sensação de que você está sempre um passo à frente. E acredite, isso desencadeia uma resposta instintiva nos outros. Eles param para te observar, pois o seu comportamento foge do padrão das pessoas. Com esse primeiro ponto, a gente começa a perceber que o silêncio não é passividade, mas sim controle. Ele eleva a sua imagem de valor instantaneamente. Mas como aplicar isso na prática sem parecer estranho?
Se uma simples pausa é tão poderosa, qual é a forma correta de executá-la para não se tornar desconfortável? Quando você faz uma pausa antes de responder, está comunicando: eu não estou com pressa, eu valorizo o que eu vou dizer. Um paralelo da filosofia antiga: na Grécia Antiga, os sábios como Sócrates frequentemente usavam o silêncio para forçar os seus interlocutores a refletir e revelar os seus próprios enganos. Ao pausar, você cria espaço para que os outros questionem suas próprias falas e prestem mais atenção à sua. Falar devagar é outro componente essencial. Pessoas que disparam frases sem respirar acabam transmitindo ansiedade ou insegurança. Quando você fala lentamente, a mensagem subliminar que passa é: eu sou dono do meu tempo. Se você quiser me ouvir, acompanhe meu ritmo. Por exemplo, pense em uma situação de uma entrevista de emprego. Se você dispara respostas sem pensar, o entrevistador conclui que você está nervoso. Mas se, em vez disso, você respira, pausa, encara o entrevistador nos olhos e diz calmamente a sua resposta, a dinâmica inteira muda. Pausar também significa cuidar da entonação final. Evite subir o tom no fim da frase como se estivesse pedindo aprovação. Não é assim que funciona. Ao finalizar as suas sentenças com firmeza, você mostra convicção. É a diferença entre eu acho que podemos aumentar as vendas e nós podemos aumentar as vendas. Agora que você sabe criar pausas e falar devagar, a pergunta que não quer calar: como não cair no risco de parecer pretensioso ou indiferente? Muitas pessoas confundem silêncio estratégico com frieza ou arrogância. Como evitar que essa linha tênue afaste as pessoas em vez de atrair respeito? A arrogância é, em grande parte, um sinal de insegurança disfarçada. Pessoas realmente seguras de si não precisam humilhar ou diminuir ninguém para provar o seu valor. Então, se você está usando o silêncio como ferramenta de domínio, não se esqueça de manter uma linguagem corporal amistosa. Ombros relaxados, mais alinhados. Olhar receptivo sem ficar encarando de forma hostil. Ao fazer uma pausa, mantenha o contato visual sem exagerar. Um leve sorriso, mesmo que sutil, quebra a sensação de superioridade fria. Dá uma pausa para pensar antes de responder. Fazendo isso, você mostra respeito pelo outro e ao mesmo tempo em que exige respeito de volta. É quase como uma troca sem palavras. Eu te valorizo, mas também valorizo o meu próprio tempo e as minhas palavras. Durante as pausas, também é importante demonstrar que você realmente está ouvindo o que a outra pessoa diz. Isso pode ser feito com movimentos de cabeça, sim, não, uma sobrancelha levemente arqueada ou um simples de concordância. Assim, o silêncio ele não vai ser interpretado como falta de vontade de conversar, mas como respeito genuíno e atenção ao que o outro fala. Ok, você entendeu e você talvez agora esteja pensando: ok, eu já sei pausar, já sei que eu preciso ter empatia, mas como levo isso para o meu dia a dia de forma que realmente gere transformação no meu trabalho, nas minhas amizades e nos meus relacionamentos mais íntimos? Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos, como usar isso em um jantar de família, numa entrevista de emprego ou até mesmo numa discussão de casal. Vamos para o primeiro exemplo. No ambiente profissional, a situação é uma reunião de equipe e você quer propor uma ideia. Nessa situação, espere até que todos terminem de falar. E então, tome 2 segundos de pausa e antes de iniciar o seu ponto, quando começar, seja objetivo e fale devagar. Observe como todos irão prestar atenção. O benefício de agir assim é que a sua ideia será vista como mais sólida e mais madura, pois você demonstrou confiança e controle do tempo. Agora, para o segundo exemplo, seria nos relacionamentos. A situação é uma discussão com seu parceiro ou sua parceira. Nessa situação, em vez de rebater imediatamente cada frase que a pessoa fala, respira fundo e pausa antes de responder. Assim, você não diz algo impensado e mostra respeito pela visão do outro. O benefício de agir assim é que diminui as brigas e aumenta a qualidade do diálogo, porque há um espaço para refletir ao invés de simplesmente reagir. E como último exemplo, vamos para o dia a dia social. As situações são conversas casuais com amigos, conhecidos ou até mesmo na fila do supermercado. Nessa situação, se te perguntarem algo, não se afobe. 2 segundos de pausa vão fazer a outra pessoa perceber que você realmente pensou na resposta.
O benefício de agir assim é que você passa a imagem de alguém centrado, e isso pode abrir portas para novas amizades e até mesmo oportunidades profissionais, pois você se destaca da multidão de pessoas que falam desesperadamente. Então, nós vimos como aplicar o silêncio estratégico na prática, mas o que fazer quando a pessoa do outro lado insiste em dominar a conversa ou tenta te encurralar enquanto você faz as pausas? E se o seu silêncio for visto como fraqueza por alguém mais agressivo, como manter o controle? Alguns eles vão tentar preencher o seu silêncio te interrompendo. Ao notar isso, mantenha calma, termine a sua pausa e então, de forma firme, retome a palavra. A pessoa que se apressa e atropela o silêncio geralmente é percebida pelo grupo como impaciente ou insegura. Você, em contrapartida, fazendo essas pausas estratégicas, transmite autoridade. Fazer esses silêncios não significa ceder em todas as discussões ou aceitar ofensas. É muito importante deixar claro os seus limites, mas sem entrar em histeria ou nervosismo. Demonstre a sua posição de forma calma e breve, retornando à pausa estratégica quando necessário. Se você perceber que o clima está hostil, procure manter seu silêncio sem desviar o olhar para baixo ou demonstrar submissão. Você não está fugindo, está gerenciando a tensão. Quando for a sua vez de falar, use palavras claras e objetivas, sustentadas por pausas onde couber. Beleza, agora você entendeu o como usar o silêncio e até mesmo como enfrentar quem tenta minar essa estratégia? Mas será que existe uma razão mais profunda para o silêncio funcionar tão bem? Algo que transcenda a simples técnica e envolva a própria essência do que as pessoas enxergam como autoridade? Porque o nosso cérebro e talvez a nossa alma responde tão fortemente a uma simples pausa. Em grupos sociais existe uma hierarquia não escrita. Aqueles que demonstram autocontrole são interpretados como líderes naturais. O nosso cérebro herdou isso dos tempos tribais, quando quem mantinha calma em situações de perigo era visto como protetor ou referência. Na Bíblia, nós vemos diversas passagens que exaltam o valor em saber calar-se. Em Eclesiastes 3, fala-se de tempo para calar e tempo para falar. A noção de que o silêncio é uma forma de sabedoria percorre filosofias e religiões há séculos. Quando você fica em silêncio no momento certo, você sinaliza que está analisando, processando e valorizando o que está acontecendo. Isso gera a percepção de que você tem algo a mais para oferecer. Mais do que apenas uma tática para vencer no social, aprender a gerenciar os seus silêncios e o seu ritmo de fala eleva a sua autoestima. Você passa a se enxergar como alguém de que não precisa do aval imediato dos outros para se sentir importante. Esse poder interior reverbera em qualquer ambiente que você pisa. Então, por trás de cada pausa estratégica, existe uma história antiga de como nós, seres humanos, reconhecemos status, valor e segurança. Mas agora, como encerramos tudo isso e usamos de verdade, na prática, a partir de hoje, tudo isso que nós aprendemos aqui para que as pessoas te tratem de forma diferente? Perfeito! Agora nós chegamos ao ponto-chave. O silêncio não é a ausência de comunicação. É, na verdade, a afirmação suprema de que você se basta, de que você não precisa correr atrás da atenção de ninguém. Cada pausa que você faz, cada momento de calma antes de falar, cada vez que você regula a velocidade da sua fala, tudo isso cria ao seu redor um campo de respeito e autoridade. E aqui vai o passo final para você não perder o fio. Pratica essa pausa estratégica, tenta puxar conversas simples, pode ser com um amigo ou com um familiar, e aplique a regra dos 2 segundos antes de responder. Observe atentamente a reação das pessoas e você vai notar que, pouco a pouco, elas passam a te ouvir com mais cuidado e seriedade. Enquanto você estiver fazendo isso, se surgir insegurança, lembre-se de que quem controla e quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo geralmente conquista espaços que, para os outros, parecem inatingíveis. Aliás, se você quer se aprofundar ainda mais nessa busca por mudanças internas reais e descobrir por que o sucesso externo não apaga aquele vazio que te persegue, tem um vídeo no meu canal que eu mostro como eu levei mais de 27 anos para perceber que a resposta para quase tudo que a gente busca
não está fora, na verdade ele está dentro de nós. E esse vídeo ele vale cada minuto se você quer poupar anos de frustração e dar um salto gigantesco na sua vida. E tenta se lembrar que o silêncio é ouro quando usado de forma consciente e deliberada. Quem entende esse poder jamais volta ao estado de falar igual um tagarela ou se explicar demais para ser notado. A partir de agora, você está pronto para entrar em qualquer ambiente e com uma simples pausa mostrar quem realmente tem o controle.